Pessoal, a nossa correção hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer por aqui pelo vídeo, daí vocês observem o que vocês escreveram, se for parecido com o que eu disse aqui, tá correto, tá certo? Daí vocês mesmos vão fazer as correções. Então, para número 1, a gente vai analisar a cena, né? E diz assim: o que o texto desse quadrinho informa, né? Ele tem apenas um textinho, mas a gente olha todo o desenho, todo o contexto. A resposta é: o texto informa que o autor, que foi a pessoa que escreveu, quer alugar a casa dele e que tem telefone, né? Mas ele escreveu ali de forma bem resumida para as pessoas entenderem, né? Foi o suficiente. Na número 2, está escrito assim: na sua opinião, que sentido a leitura da imagem e do texto produz? Então, quando a gente olha um texto, a gente vai analisar, a gente tem um pensamento sobre ele. Então, na minha opinião, o texto fala sobre a superlotação de moradia, que foi o que eu disse lá no início do nosso texto de explicação do outro vídeo, tá? Tanto é que o João de Barro, né, que é o passarinho que constrói essas casas, ele não conseguiu um galho ali para ele fazer a casinha dele, ele foi fazer lá no poste, né? Então, a resposta para essas duas é assim, mas cada uma vai responder do seu jeitinho, ok? Então, na nossa segunda imagem aqui, a gente vai analisar as informações desse texto aqui que tá vendendo um carro. Eu vou olhar para ele e vou ver o que me chama a atenção nesse texto, que foi escrito de forma reduzida, né, com poucas informações, mas tem informação suficiente para mim saber do que se trata. Então, olhando para ele, o que chama mais atenção no texto são as letras em negritos, né, que elas estão escritas em letras de forma, que é para chamar a nossa atenção para o que está escrito, né? Então, ali na número 1 está escrito: o que chama a atenção nesse texto são as letras iniciais ali, que está escrito Fox 07/08, que é o ano do carro, que está escrito em letras de formas e em negrito, que é para ficar diferente do restante do texto, né? Essa forma de escrita é para chamar a atenção de quem está lendo, ok? A número 2, por que esse recurso foi utilizado? Então, a gente lembra que quando eu falei lá no vídeo da explicação, que esses classificados, né, eles têm um alcance de pessoas maior, um alcance de leitores maior, porque ele é impresso, no caso, se for um jornal ou uma revista, ela pode ser distribuída para uma cidade inteira ou até para o Brasil inteiro, se for uma revista do Brasil. Então, o alcance que ela vai ter para mais pessoas é muito grande. Esse recurso foi usado por conta disso, né? Porque se ele colocar numa loja de carro, apenas as pessoas que estão interessadas no carro ali vai passar ali e vai ver. Mas na revista não, são muitas pessoas que compram porque tem muitos assuntos nas revistas e nos jornais desses de classificados. Então a resposta da 2 é: porque os classificados alcançam um número maior de leitores, né, que são as pessoas. E a número 3, em sua opinião, os anúncios alcançam seus objetivos? Na minha opinião, eu acho que sim, né, pelo motivo da resposta da número 2, porque elas alcançam o maior número de pessoas. Mas aqui é uma resposta pessoal, então cada uma vai achar alguma coisa sobre isso, né? Então, as respostas são essas. Vocês olhem no caderninho de vocês aí para poder fazer a correção, tá certo? Então, meninas, nessa última atividade vocês vão elaborar um textinho de classificado, assim como nos exemplos que eu dei da atividade. Então, vocês percebam que cada classificado desse, cada texto, ele tem uma particularidade que chama atenção. Então, no primeiro ali, compram-se terrenos, ele está escrito em branco, com letras maiúsculas, que é diferente do texto, e ele está em preto ali, para destacar, porque é para chamar a atenção da informação. Do aluga-se também, está escrito em negrito com letras maiúsculas,
E do Fox a mesma coisa. Então, tem que ter alguma coisa que chame atenção, ok? Lá na nossa explicação, eu falei errado. Eu falei texto dissertativo, mas não é. É um texto descritivo, que é aquele texto que relata alguma coisa, que ele descreve alguma coisa, né? No caso aqui, do carro, ele é um texto descritivo porque ele passa as informações. Eu estou descrevendo o que o carro tem. Eu estou dando a informação daquele carro. Por isso que o texto é descritivo. E os textos que são classificados como descritivos são os anúncios, os classificados, as receitas, receita de médico e as receitas culinárias, né? Porque elas querem dizer alguma coisa, né? Então, são textos descritivos. Eu falei dissertativo lá na nossa explicação, mas não é. Texto descritivo. Então, vocês façam a correção. Não precisa ser igual ao que eu escrevi aqui. As respostas podem ser diferentes, mas as informações têm que ser iguais, tá? E qualquer coisa, vocês podem me chamar aqui que eu faço alguma explicação se vocês ainda não entenderam, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Tenham uma ótima noite. Tchau, tchau.